Olá, alunos concurseiros de todo o Brasil. Eu sou o professor de Língua Portuguesa e Redação Felipe Firmino, do Proevidência Concursos, e hoje convido vocês a conhecer o nosso esqueleto dissertativo para ajudá-los na elaboração do texto dissertativo, na redação dos concursos. Antes de entrarmos na parte objetiva deste material, deste esqueleto dissertativo, gostaria de explicar para vocês o que seria essa estrutura, esse esqueleto. Esse esqueleto ele foi desenvolvido com o intuito de ajudá-los, de ajudar o candidato durante os concursos na elaboração da redação. Ele vem demonstrando um passo a passo das estruturas, das partes que compõem o texto dissertativo, e a sua finalidade é trazer um molde, por isso a ideia do nome de esqueleto, para facilitar a elaboração da redação, fazendo que o candidato ele diminua o tempo na hora de construir o texto dissertativo, e além disso que o candidato ele possa ir fazer o concurso, fazer a redação, já tendo um molde, já tendo uma estrutura dissertativa mecanizada, ou seja, na sua mente, tá bom? Bora lá para o esqueleto dissertativo. Primeiro, eu tenho aqui um tema: o aumento dos crimes de ódio no Brasil contra os grupos vulneráveis. Já foi falado na primeira aula de redação, primeira aula que nós gravamos, que um texto dissertativo argumentativo consiste em transmitir uma informação, em argumentar sobre um tema. Só existe dissertação em cima de um tema, ou seja, a dissertação ela é temática. Então, no dia, na hora de fazer o concurso, você estará diante de um tema. E aí, você terá em mente este passo a passo. Introdução, desenvolvimento e a conclusão. Comecemos aqui pela introdução. A introdução consiste em elaborar a ideia central do texto dissertativo. É na introdução que eu mostro a tese, é na introdução que eu apresento a minha ideia para o leitor. O objetivo do esqueleto dissertativo é trazer para você a estrutura da introdução. Vimos ainda que a introdução ela é elaborada em 2 períodos, 2 ou 3 períodos. Período é uma informação com sentido completo que finaliza, que termina em um ponto. Então, dentro daquele período eu tenho as orações que trazem para mim uma informação, uma ideia. Então, eu tenho 2 períodos na introdução. Mas, antes de iniciar a introdução, eu preciso seguir 5 passos. Novamente, estamos fazendo uma linkagem na nossa primeira gravação. Então, lá tem os 5 passos antes de iniciar o texto dissertativo. E entre esses passos, eu tenho que fazer uma reflexão sobre o tema. Eu tenho que refletir sobre o tema. O aumento dos crimes de ódio no Brasil contra os grupos vulneráveis. E vimos ainda que a melhor maneira de refletir sobre o tema é transformá-lo em uma pergunta, uma interrogativa direta. Então, a primeira coisa, é colocar o ponto de interrogação. E o tema ele revela para mim que está ocorrendo o aumento dos crimes de ódio no Brasil contra grupos vulneráveis. Então,
eu coloco aqui, olha, este vocábulo. Por quê? Então, olha, por que está ocorrendo o aumento dos crimes de ódio no Brasil contra, né, aqueles grupos denominados grupos vulneráveis, né? Por exemplo, as mulheres, os idosos, os homossexuais, né? Aquelas pessoas que têm ali, né, são dotadas de uma dificuldade a qual faz com que eles sejam, né, passíveis de ter os seus direitos vulneráveis ou seus direitos violáveis, tá bom? Então eu vou refletir. Primeiro passo aqui, olha, por que está ocorrendo o aumento dos crimes de ódio? E a finalidade dessa reflexão é que as respostas que surgirem desta reflexão serão o que eu chamo de argumentos. Argumentos estes que deverão entrar na introdução, que deverão ser desenvolvidos, fundamentados aqui no desenvolvimento. Nós padronizamos que nas redações nós abordamos 2 argumentos. Então, um argumento é trabalhado no desenvolvimento 1, segundo argumento é trabalhado no desenvolvimento 2. Mas os 2 aparecem aqui na introdução. Então, o primeiro passozinho aqui, olha, antes de iniciar o passo a passo do esqueleto dissertativo, é que eu consiga responder essa pergunta. E para isso nós utilizamos, né, uma técnica chamada faça o quadradinho, né? A gente até brinca com os alunos, sabe fazer o quadradinho, mas não é aquele da música não, é o quadradinho para inserir os argumentos, para inserir as respostas desta pergunta. A gente vai fazer isso onde? No dia do concurso, lá na folha de rascunho. O rascunho ele é seu, então você já desenha lá, ó, um quadradinho, coloca algumas setinhas e aí você vai destinar algo em torno aí de 10 minutos para responder o tema, uma vez que você colocou o tema em forma de pergunta. Então venham comigo, olha. Por que está ocorrendo o aumento dos crimes de ódio no Brasil contra grupos vulneráveis? Então eu pensei, refleti, estou lá bastante concentrado e opa, surgiu uma ideia, né? Está ocorrendo um aumento de crime de ódios no Brasil? Opa, ineficácia punitiva. Então, eu tenho um ordenamento jurídico que não pune de forma severa os agentes de crimes de ódio. Lembrando que quando eu falo que está ocorrendo um crime de ódio, geralmente os crimes de ódio são motivados pelo preconceito, pela não aceitação daquele indivíduo pertencente aqui, olha, aos grupos vulneráveis, por exemplo, os homossexuais. Tranquilo? Então, a primeira resposta que veio, opa, ineficácia punitiva. Segundo, opa, preconceito contumaz. Preconceito histórico contra pessoas deste grupo. Seria aí uma outra resposta, né? Além disso, eu posso colocar ainda a questão de intolerância, seria aí, né, um outro possível fator que está fazendo com que aumente os crimes de ódio no Brasil. Então, este quadradinho aqui tem essa finalidade. A finalidade é estimular a reflexão. Porque primeiro eu tenho que refletir sobre o tema, e a melhor maneira é transformá-lo em pergunta, para depois eu fazer uma o quê? Uma seleção,
uma seleção daqueles tópicos frasais que eu tenho um maior domínio argumentativo, que eu consigo trabalhar, que eu consigo abordar, que eu consigo convencer, que eu consigo falar sobre ele. E aí, depois de ter escolhido, eu inicio o passo a passo. E o passo a passo, ele inicia-se na introdução. O objetivo é mecanizar, deixar um molde para o candidato, não perder tempo na hora de iniciar a sua redação. Então vamos para a construção da introdução, tá bom? Ainda, voltando à nossa primeira aula, nós vimos que a introdução ela tem que passar por dois caminhos. O primeiro caminho, no primeiro período da introdução, eu tenho que fazer o que nós chamamos de ampliação do tema, ou uma paráfrase do tema. O que seria essa paráfrase? O que é uma paráfrase? É você dizer com as suas palavras, mantendo a mesma ideia. Só que você vai ampliar porque você vai construir essa ampliação. E para isso eu busco a ideia contida no texto, mas apresentando com as minhas palavras, sem perder aquela ideia. É o primeiro período da introdução. Então olha aqui, na atual conjuntura, observa-se, e aí eu vou no texto, no tema, buscar a ideia central. Então, observa-se. Onde? No Brasil. Observa-se, vírgula. Olha o adjunto adverbial ali. No Brasil. O que observa-se? Aqui está o aumento. Então, observa-se o crescimento. Crescimento do quê? Dos crimes de ódio. Então, o crescimento dos crimes. Só que aí eu vou ampliar com as minhas palavras. Motivados pelo preconceito. Ponto. Então, olha lá. Na atual conjuntura, observa-se no Brasil o crescimento dos crimes motivados pelo preconceito. Um crime de ódio. Construí o meu primeiro período da introdução. E percebam que no esqueleto já vem para você essa parte. Na área do aluno, nós temos lá o esqueleto, onde você já vai encontrá-lo todo estruturado. Basta apenas você inserir as informações de acordo com o tema utilizado. E esse tema só é revelado no dia da prova. Tranquilo? Segundo período da introdução. No segundo período da introdução, eu vou apresentar os argumentos. Argumentos que foram construídos aqui, após uma reflexão. Tranquilo? Na passagem de um período para o outro, eu sempre faço uso do que nós chamamos de elementos coesivos. Os elementos coesivos têm a finalidade de conectar os períodos, fazendo com que a informação ela não fique fragmentada, que a informação ela não fique solta, desconectada no texto. Aqui nós utilizamos, olha, elemento coesivo muito bacana. Nesse prisma, mas é muito comum, a gente se deparar com redações nesse contexto, tá bom? Então, nesse prisma, vírgula, é evidente. Então, até aqui, olha, tá lá no esqueleto, já vem para você. Então, nesse prisma é evidente, agora eu vou apresentar os fatores que estão relacionados, na minha opinião, com o aumento dos crimes de ódio
no Brasil. Então, olha, nesse prisma é evidente que a ineficácia punitiva das leis. Que é a ineficácia punitiva das leis. Então, olha, meu primeiro argumento sobre o que está fazendo com que aumente os crimes de ódio. Então, busquei aqui, olha, tirei lá do quadradinho. Tá bom? Somada, daqui, eficácia, então, somada, né? Somada, olha lá, a intolerância de membros da sociedade brasileira Então, olha, nesse prisma é evidente que a ineficácia punitiva das leis, somada à intolerância de membros da sociedade brasileira, intensificam esse problema, se atinge a sociedade, esse problema social. E aí, pessoal, olha, eu construí a minha introdução em 2 períodos. No primeiro período, eu ampliei o tema. No segundo período, eu mostrei a minha tese. Eu linkei os meus argumentos, dando corpo, dando uma ideia central sobre o tema. Vamos ler? Na atual conjuntura, observa-se, no Brasil, o crescimento dos crimes motivados pelo preconceito. Nesse prisma, é evidente que a ineficácia punitiva das leis, somada à intolerância de membros da sociedade brasileira, intensificam esse problema social. Problema que atinge a sociedade. Então tenha isso em mente. 2 caminhos devem ser... Eu devo passar por 2 caminhos para construir a minha introdução. Primeiro período, ampliação do tema. Segundo período, introdução dos argumentos. Argumentos estes que só irão aparecer após uma reflexão de 10 minutos sobre o tema. E para criar esta reflexão, eu transformo o tema em pergunta e toda resposta que vier à minha cabeça eu coloco aqui, que nós chamamos da tempestade de ideias. Tranquilo? A introdução, geralmente, ela tem algo em torno de 5, a 7 linhas. A introdução, ela não é muito extensa. Por que ela não é extensa? Porque é uma apresentação do que será fundamentado, do que será desenvolvido. Então, eu apenas mostro para o leitor para depois convencê-lo. Então, eu mostro a ideia e depois eu comprovo essa ideia por meio de argumentos. Tranquilo? E já falando em argumentos, dessa parte argumentativa, eu vou para a segunda estrutura dissertativa, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele consiste numa abordagem de fundamentação. Por que eu falo fundamentação? Porque eu já tenho uma ideia, eu já tenho um norte que foi apresentado aqui na introdução. Agora, o que eu preciso fazer? Comprovar a ideia que eu apresentei. E perceba que eu apresentei 2 ideias, A primeira, que o problema do aumento dos crimes é a ineficácia punitiva das leis.
A segunda é a questão da intolerância de certos membros da sociedade brasileira. Por que sociedade brasileira? Porque é aumento dos crimes de ódio no Brasil. É um tema local, né? É um tema que a gente chama de nacional. Então, eu vou ter que falar no Brasil. Desenvolver é fundamentar. E eu só consigo fundamentar por meio de exemplos, mostrando onde e como este problema ele ocorre. Quais são os fatores deste problema? O desenvolvimento ele caracteriza principalmente por argumentação, defesa de tese, defesa de ideia. A introdução tem uma estrutura de 2 períodos. O desenvolvimento não. O desenvolvimento ele é elaborado em 3 períodos. E estes períodos, inclusive, recebem nome. O primeiro período do desenvolvimento eu chamo de ideia núcleo. No que consiste a ideia núcleo? Consiste em você apresentar de forma desenvolvida aquele argumento, aquele tópico frasal que você elaborou. Se estamos trabalhando com 2 argumentos, com 2 tópicos frasais, no desenvolvimento nós teremos 2 parágrafos. O desenvolvimento ele é apresentado, ele é organizado por meio de parágrafos. Se são 2 argumentos, 2 parágrafos. Em cada parágrafo que possui essa estrutura interna, eu vou desenvolver, eu vou fundamentar o argumento. Olha lá, em uma primeira análise, ideia núcleo. Aqui, olha, sob essa ótica, eu já vou falar, eu já vou aprofundar no argumento. Então, a isso eu dou o nome de ideias secundárias. As ideias secundárias são aquelas informações relevantes sobre a ideia núcleo. E o último período do desenvolvimento, primeiro, ideia núcleo, segundo, ideias secundárias, o terceiro é o que eu chamo de conclusão. Ou, fechamento. Por que eu falo fechamento? Porque não é o fechamento da redação, mas é apenas a conclusão, o fechamento daquele assunto desenvolvido naquele parágrafo. Então, se eu tenho o primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu apresento o argumento, eu falo sobre ele e eu fecho a ideia dele. Por isso, 3 períodos. Um para apresentar, um para você falar e mais um para você concluir. Importante, percebam que na passagem de um período para o outro, eu tenho sempre o que nós chamamos de elemento coesivo, para trazer unidade de sentido ao texto, fazendo com que as informações não fiquem desconectadas, ou fragmentadas. O texto ele tem que apresentar uma unidade de sentido. Então, eu sempre coloco esses elementos coesivos para linkar, para buscar uma relação, mantendo aí, essa sintonia textual. Bacana? Então, olha lá, em uma primeira análise, isso aqui já veio lá no esqueleto dissertativo para você. Em uma primeira análise, vírgula, vamos falar sobre a ineficácia punitiva das leis. Então, em uma primeira análise, percebe-se
a ineficácia das leis. Ponto. Primeiro período, ideia, núcleo. Apresentei o argumento. Então, em uma primeira análise, percebe-se a ineficácia da lei. Sob essa ótica, aqui eu já vou começar a falar dos fatores relacionados à ideia núcleo. Então, eu começo a desenvolver ideias secundárias, informações acessórias, informações pertinentes, relevantes à ideia núcleo. Tá bom? Então, olha, sob essa ótica, não há como negar a inércia. Rapidinho. Não há como negar a falta de leis repressivas que punam, sobretudo, os autores dos crimes. Então, olha aí, pessoal. Segundo período. Sob essa ótica, não há como negar a falta de leis repressivas que punam, sobretudo, os autores dos crimes. A gente percebe aí que não há uma legislação, não é positivado lá no Código Penal uma lei específica para punir, por exemplo, né, aquela pessoa que pratica um crime contra um homossexual. Nós temos agora, recentemente, né, a lei do feminicídio, né, que veio aí, olha, para ajudar as mulheres vítimas aí de crime, que pertencem aqui aos grupos vulneráveis. Mas, em alguns algumas pessoas que pertencem a esses grupos, a gente não vê essa lei. Por exemplo, a população aí, né, conhecida como os homossexuais. A gente não vê uma lei específica no Código Penal para tratar, né, desses crimes. Então, isso faz com que aumente cada vez mais o índice desses crimes de ódio contra esses agentes. Tá bom? E aí eu venho com o terceiro período, o fechamento, a conclusão daquele parágrafo. Assim, elemento coesivo. E lembrando, sempre que o elemento coesivo vier após o ponto, vou acertar aqui, eu tenho que usar a vírgula. Também está lá no esqueleto dissertativo. Então, assim, vírgula. Vê-se a inércia legislativa a fim de reduzir essas práticas criminosas. E aí, pessoal, eu construí o meu desenvolvimento. Vamos ler? Então, em uma primeira análise, percebe-se a ineficácia das leis. Sob essa ótica, não há como negar a falta de leis repressivas que punam, sobretudo, os autores dos crimes. Assim, vê-se a inércia legislativa a fim de reduzir essas práticas criminosas. Então, eu apresentei uma ideia, eu desenvolvi, falei da questão da falta de uma lei, né, repressiva, e eu concluí, finalizando assim
este argumento que apareceu aqui na introdução. Tranquilo? Mas olha, percebam que são dois argumentos que foram retirados daqui. Então, por serem dois argumentos, eu tenho o segundo parágrafo do desenvolvimento. E a estrutura do segundo parágrafo, ela é a mesma do primeiro, ela é feita em 3 períodos. Primeiro período, a apresentação da ideia núcleo. Por isso, olha, segunda análise, eu vou vir com o segundo argumento. Depois, ideias secundárias, eu vou desenvolver. E por fim, eu vou fazer o fechamento. E olha, o esqueleto já traz para você um molde para dar celeridade. Tranquilo? Então, em uma segunda análise, vamos lá, olha, intolerância de membros da sociedade brasileira. A intolerância social contra esses, pequenininho aqui, contra esses grupos. Ponto. Então, olha lá, ideia núcleo. Em uma segunda análise, vamos lá. Existe a intolerância social contra esses grupos. Apresentei a ideia núcleo. Agora, eu vou falar por que ocorre essa intolerância social. Então, isso ocorre, vírgula, em virtude da existência histórica do preconceito e discriminação os quais não são erradicados. Fiz a minha ideia secundária. Então, olha, em uma segunda análise, há intolerância social contra esses grupos. Isso ocorre em virtude da existência histórica do preconceito e discriminação, os quais não são erradicados. Então, eu só estou falando agora de intolerância. Depois do segundo período, a gente vai para o fechamento. Vamos fechar esse assunto e já ir pensando na construção da conclusão, tá bom? Então, olha, dessa forma, nota-se a necessidade de mudança comportamental para reverter esse quadro crítico. Finalizei o segundo parágrafo. Então vamos lê-lo. Em uma segunda análise,
há a intolerância social contra esses grupos. Isso ocorre em virtude da existência histórica do preconceito e discriminação, os quais não são erradicados. Dessa forma, nota-se a necessidade de mudança comportamental para reverter esse quadro crítico. Pessoal, já passei pela introdução, já fiz o primeiro parágrafo do desenvolvimento, já fiz o segundo. Vou para a última estrutura dissertativa, o último elemento dissertativo, que é a conclusão. A conclusão nada mais é que uma retomada, mas é uma retomada sucinta. É uma retomada bem pulverizada de tudo que foi abordado no texto dissertativo. O esqueleto, ele vem também trazendo um modelo, um molde estrutural para te ajudar a finalizar. Mas a gente percebe durante as correções das redações que a conclusão não é a maior dificuldade. Porque quando eu chego aqui na conclusão, eu já passei por várias outras etapas. É o último passo a passo. Então eu já estou mais íntimo, eu estou mais envolvido. Na verdade, estou completamente envolvido sobre este assunto. Sobre os grupos vulneráveis. Então eu vou apenas fazer considerações do que já foi apresentado. A conclusão, ela tem em média de 2 a 3 períodos. No primeiro período, ele é muito simples de ser feito. Eu vou reafirmar o tema. E além de reafirmar o tema, eu vou ainda reescrever, mas de forma bem sucinta, os argumentos. E aí eu construí o meu primeiro período. Já o segundo período vai depender do tipo dissertativo, na verdade, do tipo do tema que eu tenho em mãos. Este tema específico, ele traz para a gente uma abordagem de um problema social, tanto que nós até escrevemos isso aqui, olha, no fim da redação. É um problema, o quê? Aumento da criminalidade motivada pelo preconceito contra membros aí, pessoas, que se encaixam nos grupos vulneráveis. Então é um problema social voltado aí para a área de segurança. Então, quando eu tenho um tema que trabalha essa questão de problema, de causa, consequência, é muito interessante que no segundo período da conclusão, então eu tenho que apresentar no segundo período da conclusão, o quê? Eu apresento uma proposta de intervenção. Isso, inclusive, falando aqui da prova do Enem, é obrigatório, é pontuado lá na prova do Enem. Tranquilo? Então vamos lá. Em virtude do exposto, confirma-se que... Então eu volto para o tema. Confirma-se lá o aumento dos crimes de ódio no Brasil, vírgula. E ainda que tal situação, que essa intensificação que ocorre como reflexo, argumento 1, da ineficácia das leis e a intolerância
social. Então, olha, vem, primeiro período, tem aquele termo, né, de fechamento, já vem lá no esqueleto, pronto para você. Em virtude do exposto, vírgula, confirma-se, conclusão, como você, né, comprovou aqui para a banca, para o leitor, a sua ideia, na conclusão nós vamos confirmar. Então, em virtude do exposto, confirma-se o aumento dos crimes de ódio no Brasil e ainda que tal situação ocorre como reflexo da ineficácia das leis e a intolerância social. Fechei meu primeiro período. Segundo período, eu vou apresentar uma proposta de intervenção. Mas veja, é uma proposta, tá bom? É como se eu apresentasse um projeto. Eu não preciso executá-lo, tá bom? Em uma última análise, urge a necessidade de revisão legislativa e conscientização da sociedade. E aí, meus caros alunos, eu finalizo a minha redação, a minha produção textual, o meu texto dissertativo, argumentativo. Então vamos ler a conclusão. Em virtude do exposto, vírgula, confirma-se, isso aqui já vem lá no esqueleto. Reescreva o tema. Confirma-se o aumento dos crimes de ódio no Brasil. Aqui já vem lá no esqueleto dissertativo. E ainda que tal situação ocorre como reflexo da ineficácia das leis e a intolerância social. Em uma última análise, urge a necessidade de revisão legislativa e conscientização da sociedade. Então, eu apresentei uma proposta de solução para aquele problema. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Elementos, as partes, a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Percebam que, após a elaboração dos argumentos, construir minha redação foi um caminho que eu não tive dificuldade. Mas por que eu não tive a dificuldade? Eu não tive a dificuldade porque eu já tinha uma estrutura pronta, eu já tinha um modelo, um molde, um esqueleto que eu só precisei colocar as informações conforme o tema que foi apresentado. O nosso objetivo, a ideia do esqueleto dissertativo, é que você possa utilizá-lo independente do tema que você se depare na hora do concurso. Ele é uma estrutura global. Se o tema ele trabalha um problema social, igual esse tema, eu consigo usar o esqueleto. Se o tema aborda uma abordagem polêmica, eu consigo utilizar o texto. Se o tema faz uma alusão histórica, eu consigo aplicar o esqueleto. Tranquilo? Apenas uma ressalva que a gente sempre faz aí sobre essa estrutura é que o texto realmente ele fica muito mecanizado. Acaba furtando um pouco do candidato a capacidade criativa, a capacidade de dissertação. Por quê? Porque você já trouxe elementos prontos, elementos estruturais. Mas tenha certeza, este esqueleto dissertativo, ele traz para o candidato aprovação.
já foi testado, vem sendo utilizado aqui no Proevidência Concursos há mais de um ano e, graças a Deus, todos os candidatos eles foram aí aprovados no quesito redação. Tranquilo? Então, não deixem de acessar a área do aluno para tomar conhecimento desse esqueleto dissertativo e o principal, construa redações. O melhor caminho para o bom texto dissertativo é a prática incessante. Tranquilo? Então, este foi o assunto abordado na aula de hoje. Falamos sobre o esqueleto dissertativo. Na próxima aula, nós falaremos um pouco mais sobre o desenvolvimento, como fundamentar um texto dissertativo dentro dessa estrutura pertencente ao desenvolvimento, que é a ideia núcleo, a ideia secundária e a conclusão. Mas isso vai ser matéria de uma outra aula, tá bom? Um forte abraço a todos, ficamos por aqui, até mais.